Eu tinha parado no capítulo 9, agora eu vou ler, quer dizer, eu tinha parado no capítulo 8, acerca da história da igreja, agora eu vou ler no capítulo 9. Capítulo 9. Em defesa da fé. A luta pela sobrevivência na antiga Igreja Católica Imperial 100 a 313. Nos séculos 2 e 3, a Igreja exprimiu sua autoconsciência nascente de uma forma literária nova, as obras dos apologistas e dos polemistas. Justino Marte foi o maior do primeiro grupo, Irineu, o grande nome do segundo. Esses homens enfrentaram um governo hostil, ao qual procuraram convencer com os argumentos de suas produções literárias. Os apologistas procuraram convencer os líderes do Evangelho de que os cristãos nada tinham feito para merecer a perseguição que estavam sofrendo. Os polemistas, como Irineu, procuraram enfrentar o desafio dos movimentos heréticos, ao passo que os pais apostólicos escreveram apenas aos cristãos e para eles. Esses homens escreveram aos líderes do Estado romano e para eles ou aos hereges, no esforço para convencê-los da verdade da Bíblia através do argumento literário. Os apologistas usavam a forma do diálogo literário pagão e a forma legal da apologia. Os apologistas tinham um duplo objetivo em seus escritos. Por um lado, queriam refutar as falsas acusações de ateísmo, canibalismo e incesto. Caramba, 20% de cashback. Os apologistas tinham duplo objetivo em seus escritos. Não, estavam em os polemistas. Os polemistas, como Irineu, procuraram enfrentar o desafio dos movimentos heréticos, ao passo que os pais apostólicos escreveram apenas aos cristãos e para eles. Esses homens escreveram aos líderes do Estado romano e para eles ou aos hereges, no esforço para convencê-los da verdade da Bíblia através do argumento literário. Os apologistas usavam a forma de diálogo literário pagão e a forma legal da apologia. Os apologistas tinham um duplo objetivo em seus escritos. Por um lado, queriam refutar as falsas acusações de ateísmo, canibalismo, incesto, preguiça e práticas antissociais atribuídas a eles por vizinhos e escritores pagãos, entre os quais Celso, por exemplo. O outro objetivo era desenvolver uma perspectiva construtiva para demonstrar que, ao contrário do cristianismo, o judaísmo, as religiões pagãs e o culto do Estado eram tolice e pecado. Seus escritos, conhecidos como apologistas, chamavam os líderes pagãos à razão e procuravam criar uma interpretação inteligente do cristianismo e assim revogar os dispositivos legais contra ele. Um de seus principais argumentos era de que os cristãos mereciam a tolerância civil sob a proteção das leis do Estado romano, já que as falsas acusações contra eles não podiam ser provadas. Esses homens, escrevendo como filósofos e não como teólogos, ressaltaram o cristianismo como religião e filosofia mais antiga. Uma vez que os escritos como o Pentateuco eram anteriores às guerras de Troia e que toda verdade que se encontrasse no pensamento grego era uma apropriação de ideias do cristianismo ou do judaísmo. A vida pura de Cristo, seus milagres e cumprimento das profecias do Antigo Testamento que diziam respeito a ele foram amplamente utilizados para provar que o cristianismo era a mais elevada filosofia. Educados em geral na filosofia grega antes de aceitarem o cristianismo, esses escritores consideravam a filosofia grega um meio de levar os homens a Cristo. Eles usavam o Novo Testamento mais do que os pais apostólicos. Letra A. Apologistas orientais. Em 140 e 150, Aristóteles, um filósofo cristão da cidade de Atenas,
enviou uma apologia ao imperador Antônio Pio. O professor J. Rendel Harris descobriu uma versão séria completa dessa obra em 1889 no mosteiro de Santa Catarina, no Monte Sinai. Os primeiros 14 capítulos comparam as formas dos cultos cristãos, caldeu, grego, egípcio e judeu, para provar a superioridade da maneira cristã de cultuar. Os últimos 3 capítulos pintam um quadro nítido dos costumes e da ética dos primeiros cristãos. Justino Marte, 100 a 165, foi o principal apologista do segundo século. Filho de pais pagãos e nascido perto da cidade bíblica de Siquém, logo se tornou um inquieto filósofo em busca da verdade. Ele passou pela filosofia estoica, pelo idealismo nobre de Platão, pelas ideias de Aristóteles, frustrando-se com todos os pagamentos exigidos por seus peripatéticos sucessores, além de se interessar ainda pela filosofia numérica de Pitágoras, até que um dia, passeando na praia, um velho senhor o encaminhou à Bíblia como a verdadeira filosofia. Justino encontrou a paz porque tanto ansiava. Diálogo com Trífo, capítulos 2:8. Depois disso, ele abriu uma escola cristã em Roma. Pouco depois do ano 150, ele escreveu sua primeira apologia, endereçada ao imperador Antonino Pio e seus filhos adotivos. Nessa apologia, ele exortava os imperadores a examinarem as acusações contra os cristãos, capítulo 1:3, e a liberá-los dos constrangimentos legais se fossem inocentes. Ele provou que os cristãos não eram ateus nem idólatras. A principal seção da obra é dedicada à apresentação da moral, das doutrinas e do fundador do cristianismo. Ele procurou mostrar que a vida e a moralidade superiores de Cristo estavam previstas na profecia do Antigo Testamento. As perseguições e os erros eram atribuídos por ele à obra do demônio. Os últimos capítulos, 61 a 67, faz uma exposição do culto dos cristãos. Justino argumenta que uma análise demonstraria que os cristãos eram inocentes das acusações que eles faziam, devendo, portanto, ser suspensa a perseguição contra eles. A chamada segunda apologia é uma espécie de apêndice da primeira. Nela, Justino ilustra a crueldade e as injustiças sofridas pelos cristãos. E depois de comparar Cristo com Sócrates, afirma que o que há de bom nos homens deve-se a Cristo. No diálogo com Trífo, Justino procura convencer os judeus de que Jesus Cristo era o Messias. Para isso, ele alegoriza a Bíblia e dá muita ênfase à profecia. Os primeiros 8 capítulos são autobiográficos e constituem uma excelente fonte de informação sobre a vida deste grande escritor. A maior seção, capítulo 9 a 142, é desenvolvimento de 3 ideias: a relação entre o declínio da lei do velho concerto e o surgimento do Evangelho, a identificação do Logos, Cristo, com Deus e a chamada dos gentios como povo de Deus. Para ele, Cristo foi o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Tarciano, 110 a 180, erudito oriental, muito viajado e discípulo de Justino em Roma, escreveu uma obra conhecida como Discurso aos Helenos, após a metade do segundo século. A obra é uma denúncia em estilo apologético das pretensões gregas de liderança cultural. Para nós, o que interessa nela é o fato de que foi dirigido a todo um povo, o grego. Tarciano sustenta que, já que o cristianismo é superior à religião e a filosofias gregas, os cristãos deveriam receber melhor tratamento. A segunda seção, capítulo 5:30, é dedicada à comparação dos ensinos cristãos com a mitologia e a filosofia grega. Na seção seguinte, ele afirma que o cristianismo é mais antigo que a filosofia e a religião grega, porque Moisés foi anterior às guerras de Troia, 31:41. Ele apresenta também uma interessante discussão sobre a escultura grega que havia observado na cidade de Roma. Além de ser o autor do discurso, Tarciano foi o compilador do Diatessaron, o mais antiga harmonia dos evangelhos. Atenágoras foi professor em Atenas
e se converteu pela leitura da Bíblia. Em 177 escreveu uma obra intitulada Súplica pelos Cristãos. Após relacionar as acusações feitas contra os cristãos nos capítulos introdutórios, ele refuta a acusação de ateísmo ao demonstrar que os deuses pagãos eram simples criações humanas, capítulo 4:30, e culpados das mesmas imoralidades de seus seguidores humanos. Como os cristãos não são culpados de incesto e nem de comer seus filhos em banquetes sacrificiais, ele concluiu no capítulo final que o imperador deveria garantir-lhes a clemência. Trilha sonora no YouTube é canseira, porque toda hora é interrompido. Teófilo de Antioquia, que também se convertera pela leitura da Bíblia, escreveu pouco depois de 180 Apologia a Autólico. Evidentemente, Autólico era um magistrado pagão ilustre a quem Teófilo procura trazer ao cristianismo através de argumentos racionais. No primeiro livro, Teófilo discute a natureza e a superioridade de Deus. No segundo, compara a fragilidade da religião pagã com o cristianismo. No último livro, responde às objeções de Autólico à fé cristã. Foi o primeiro a usar a palavra trias com referência à Trindade. Letra B, apologistas ocidentais. Os apologistas ocidentais deram mais ênfase à peculiaridade e à finalidade do cristianismo do que as semelhanças entre a fé cristã e as religiões pagãs. Tertuliano, 160 a 225. Nasceu na casa de um centurião romano de serviço em Cartago e foi o principal apologista da Igreja Ocidental. Conhecedor de grego e latim, os clássicos que eram familiares. Tornou-se um advogado competente, ensinou oratória e a divulgou em Roma, onde se converteu ao cristianismo. Sua natureza inflamada e seu espírito de luta levaram-no a aproximar das propostas puritanas do montanismo, e ele se tornou um montanista em 202. Sua mente lógica latina dedicou-se ao desenvolvimento de uma sólida teologia ocidental e à luta para derrotar todas as errôneas forças filosóficas e pagãs que se opunham ao cristianismo. No apologético endereçado ao governador romano de sua província, nega as antigas acusações feitas contra os cristãos, argumentando serem estes leais cidadãos do império. Ele ressaltou que a perseguição era um completo fracasso, porque quanto mais as autoridades os perseguiam, mais os cristãos se multiplicavam. Bem coerente com sua educação jurídica, argumenta que o Estado está perseguindo a Igreja com base em motivos legais duvidosos, uma vez que as reuniões, as doutrinas e a moral dos cristãos eram superiores às de seus vizinhos pagãos. Minúcio Félix, por volta do ano 200, escreveu um diálogo chamado Octavius. Esta foi uma apologia destinada a levar seu amigo Cecílio à fé cristã, fazendo-o abandonar o paganismo. Geralmente se diz que a tentativa de conseguir o beneplácito do mundo pagão, através de argumentos morais racionais como estes, resultou num sincretismo que fez do cristianismo apenas mais uma filosofia, embora superior às outras. O fato é que, embora sejam filosóficas na forma, os apologistas são basicamente cristãs. As apologias são basicamente cristãs no conteúdo. Isso pode ser visto até mesmo através de uma leitura rápida das obras destes homens. As apologias são de grande valor para nós, pela luz que lançam sobre o pensamento cristão em meados do segundo século. Se atingiram ou não o propósito de seus autores, o fim da perseguição da Igreja cristã é uma questão ainda em aberto. Os polemistas, diferentemente dos apologistas do segundo século que procuraram fazer uma explanação
e uma justificação racional do cristianismo para as autoridades, os polemistas no final do segundo século e começo do terceiro empenharam-se em responder ao desafio dos falsos ensinos dos hereges, condenando veementemente esses ensinos e seus mestres. Observe-se a diferença dos métodos usados pelos cristãos do Oriente e do Ocidente na solução dos problemas da heresia e na formulação teológica da doutrina cristã. O pensamento oriental ocupou-se com uma teologia especulativa e deu mais atenção aos problemas metafísicos. O pensamento ocidental preocupou-se mais com os desvios administrativos da Igreja, empenhando-se em formular uma sólida resposta prática a problemas desta esfera. Os apologistas, recém-convertidos do paganismo, estiveram preocupados com a ameaça externa à segurança da Igreja, isto é, a perseguição. Os polemistas, que tinham uma formação cultural cristã, preocuparam-se com a heresia, a ameaça interna à paz e à pureza da Igreja. Os polemistas serviram-se mais do Novo Testamento como fonte da doutrina cristã, ao contrário dos apologistas, que enfatizaram mais as profecias do Antigo Testamento. Os polemistas procuraram condenar pela força do argumento os falsos ensinos a que se opunham. Os apologistas procuraram explicar o cristianismo aos seus vizinhos e governantes pagãos. Antes deles, os pais apostólicos tinham se empenhado na edificação da igreja cristã. Observe o diagrama da página 92. Letra A, Irineu, o polemista antignóstico. Irineu, nascido em Esmirna, fora influenciado pela pregação de Policarpo quando este era bispo em Esmirna. Daí, Irineu foi para a Gália, onde foi feito bispo antes de 180. Bispo milionário bem-sucedido, sua obra maior se desenvolveu no campo da literatura polêmica contra o gnosticismo. Sua obra Adversus Aereses, uma tentativa de refutar as doutrinas gnósticas pelo uso das escrituras e pelo desenvolvimento de um corpo de tradição afim, foi escrita por volta de 185. O livro 1, que é fundamentalmente histórico, é nossa melhor fonte de informação sobre os ensinos dos gnósticos. Trata-se de uma polêmica filosófica contra Valentino, o líder da corrente romana do gnosticismo. No livro 2, ele insiste na unidade de Deus em oposição à ideia gnóstica da existência de um demiurgo distinto de Deus. Enquanto os dois primeiros livros estão mais preocupados em negar a validade dos ensinos gnósticos, os três últimos dedicam-se em expor a posição cristã. No livro 3, o gnosticismo é refutado pela Bíblia e pela tradição mais significativa. Marcião é condenado no livro 4 pela citação das palavras de Cristo que se opõem às propostas de Marcião. O livro final é uma defesa da doutrina da ressurreição, a qual se opuseram os gnósticos. Como escolher juntos o novo notebook da... O livro final é uma defesa da doutrina da ressurreição, a qual se opuseram os gnósticos, já que, segundo suas ideias, ela reúne o corpo material mal com o espírito. Observa-se que no livro 3, Irineu dá ênfase à unidade orgânica da Igreja através da sucessão apostólica de líderes desde Cristo e de uma regra de fé. Ele estava consciente do grau de unidade que se poderia conseguir com a igreja bem coesa e sentia que essa igreja resistiria facilmente às lisonjas das ideias heréticas e de seus mestres. Letra B, a escola alexandrina. Por volta de 185, abriu-se em Alexandria uma escola catequética para instruir os convertidos do paganismo ao cristianismo. Seu primeiro diretor foi Panteno, competente convertido, vindo, segundo alguns, do estoicismo. Clemente e Orígenes foram seus sucessores nessa influente escola de teologia cristã. Os membros da escola alexandrina estavam ansiosos por desenvolver um sistema teológico que, partindo da filosofia, apresentasse uma exposição sistemática do cristianismo. Educados na literatura e na filosofia clássicas, pensaram que poderiam usá-las na formulação da teologia cristã.
Em vez de enfatizarem uma interpretação histórico-gramatical da Bíblia, criaram um sistema alegórico de interpretação que assola o cristianismo até hoje. Esse tipo de interpretação baseia-se na suposição de que a Bíblia tem mais de um sentido. Servindo-se de analogia do corpo, alma e espírito do homem, sustentavam que a Bíblia tinha um sentido literal e histórico que correspondia ao corpo humano, um sentido moral oculto que correspondia à alma e um sentido espiritual subjacente e mais profundo que só os cristãos mais evoluídos espiritualmente poderiam compreender. Esse sistema de interpretação surgiu da técnica usada por Filo, o judeu alexandrino, que procurara aproximar o judaísmo e a filosofia grega, encontrando os significados ocultos na linguagem do Antigo Testamento que pudessem ser relacionados com a filosofia grega. Em vez de se preocuparem com o sentido que o autor do texto bíblico queria transmitir a seus leitores e com a aplicação prática do texto às circunstâncias presentes, os homens da escola alexandrina estavam sempre interessados nos sentidos ocultos. Esse método de interpretação tem feito muito mal à interpretação correta da Bíblia e gerado doutrinas teológicas absurdas e até antibíblicas. Clemente de Alexandria, 155 a 215, que não deve ser confundido com Clemente de Roma, um dos pais apostólicos. Nasceu em Atenas e era filho de pais pagãos. Viajou muito e estudou filosofia com muitos mestres antes de começar a estudar com Panteno. Antes de 190, passou a dirigir a escola junto com Panteno em 190 a 202. Dirigiu-a sozinho até que a perseguição o obrigou a deixar o oposto. Clemente tinha como objetivo ser um filósofo cristão. A filosofia grega deveria ser relacionada com o cristianismo para demonstrar que o cristianismo era a filosofia suprema e definitiva. Grande leitor da literatura pagã grega, chegou a citar cerca de 500 autores em suas obras. Seus Protrépticos, ou Exortação aos Gentios, é um documento missionário de cunho apologético escrito por volta do ano 190 para provar a superioridade do cristianismo como a verdadeira filosofia e assim levar os pagãos a aceitá-lo. Outra obra, o Paidagogos, ou Tutor, é um tratado moral de instrução para os jovens cristãos. Cristo é apresentado como o verdadeiro mestre que deixou as regras para a vida cristã. A Estromata, ou Seleções, evidenciam o amplo conhecimento de Clemente da literatura pagã de seu tempo. No livro 1, o cristianismo é apresentado como o verdadeiro conhecimento e o cristão como o verdadeiro gnóstico. Clemente acreditava que tudo o que havia de verdade na filosofia grega tinha sido copiado do Antigo Testamento e que ela era uma preparação para o Evangelho. No livro 2, ele mostra que a moralidade cristã é superior à pagã. O livro 3 é uma exposição sobre o casamento cristão. Nos livros 7 e 8, que são os mais interessantes, ele descreve o modo de viver dos cristãos. Sem dúvida alguma, Clemente tinha um alto apreço à sabedoria grega, mas uma leitura cuidadosa de suas obras deixará a impressão de que para ele a Bíblia está em primeiro lugar na vida do cristão. Ao mesmo tempo, já que toda a verdade pertence a Deus, tudo o que houvesse de verdadeiro na sabedoria grega deveria ser empregado no serviço de Deus. O perigo dessa posição está em que se pode imperceptivelmente sintetizar cristianismo e filosofia grega, transformando o cristianismo no mero sincretismo de filosofia grega e teologia bíblica. Orígenes 185-254, aluno de Clemente, foi seu sucessor na direção da escola catequética. Aos 16 anos, Orígenes assumiu a responsabilidade de uma família de 6 membros, devido ao martírio de seu pai, Leônidas. Segundo um relato, ele queria ser martirizado junto com o pai, mas sua mãe escondeu suas roupas para que ele fosse obrigado a ficar em casa. Ele era tão competente e culto que em 202 ou 203, aos 18 anos, foi escolhido para suceder Clemente na direção da escola, cargo que ocupou até 231. Um homem rico chamado Ambrósio, convertido do gnosticismo, tornou-se amigo e se responsabilizou pelas publicações de suas muitas obras. Segundo uma estimativa, Orígenes foi o autor de 6.000 pergaminhos. Apesar de sua posição elevada e de seu amigo rico, Orígenes levava uma vida ascética simples, que incluía, por exemplo, dormir numa simples tábua.
Orígenes, por ser comparado com o Agostinho no escopo de sua obra, pode ser comparado com Agostinho no escopo de sua obra. Os primórdios da crítica textual da Bíblia podem ser encontrados na Hexapla, em várias versões hebraicas e gregas do Antigo Testamento, são arranjadas em colunas paralelas. Nessa obra, Orígenes procurou estabelecer o texto que os cristãos podiam tomar com certeza como representando corretamente o original. Esse interesse pelo texto levou-o a se dedicar à exegese mais do que qualquer outro estudioso até a Reforma. Outra obra sua contra Celso é uma resposta a acusações que Celso, um platonista, fizera contra os cristãos em sua obra Discurso Verdadeiro. Orígenes trata das acusações de irracionalidade dos cristãos e falta de fundamentos históricos definidos feitas por Celso, contrapondo a mudança de vida que o cristianismo produz, ao contrário do paganismo, a constante procura da verdade pelos cristãos e a pureza e influência tanto de Cristo, o líder dos cristãos, como de seus seguidores. Talvez a maior contribuição de Orígenes à literatura cristã tenha sido sua obra intitulada De Principiis, 230, que chegou até nós apenas numa versão latina feita por Rufino. Essa obra é o primeiro grande tratado cristão de teologia sistemática. No livro 4 dessa obra, Orígenes desenvolve detalhadamente seu sistema alegórico de interpretação. Infelizmente, embora cresce que Cristo foi eternamente gerado pelo Pai, ele o considerava inferior ao Pai. Sustentou também a preexistência da alma, a restauração final de todos os espíritos, a morte de Cristo como um resgate pago a Satanás e negou a ressurreição física. Letra C. A escola cartaginesa. A mente ocidental ou latina estava mais interessada nos problemas práticos da organização eclesiástica e doutrinas relativas à igreja do que numa teologia do tipo especulativo que tanto motivou os estudiosos do porte de Orígenes, por exemplo. A diferença de ponto de vista fica logo evidente quando se contrapõe a obra de Orígenes às de Tertuliano e Cipriano do norte da África. Tertuliano, 160 a 225. Escreveu muito bem, a despeito de ter sido intolerante em muitos aspectos. Seu apologético, em que defende os cristãos das falsas acusações e da perseguição, já foi discutido aqui. Escreveu também sobre assuntos práticos e apologéticos. Em panfletos especiais, exortou a simplicidade da mulher no vestuário e no adorno, propondo que os cristãos deviam se afastar dos divertimentos, da imoralidade e da idolatria próprios do paganismo. Essas obras de cunho prático parecem ter sido consequência do seu puritanismo montanista. Entretanto, é em sua obra como teólogo que reside sua maior contribuição. Fundador da teologia latina, foi o primeiro a estabelecer a doutrina teológica da Trindade e fazer uso desse termo para descrevê-la em seu livro Adversus Praxeas, capítulos 2 e 3, escrito por volta de 215. Ele parece ressaltar que é necessário fazer uma distinção entre as pessoas do Pai e do Filho. Em De Anima, cujo cerne é o problema da alma, ele defende a doutrina traducionista da transmissão da alma dos pais para o filho num processo de reprodução. Em De Baptismati, deu grande ênfase ao batismo, afirmando que os pecados cometidos depois do batismo eram todos pecados mortais e manifestando-se contrário ao batismo infantil. Cipriano, 200 a 258, era filho de pagãos ricos e nasceu logo no começo do século III, na mesma cidade de Tertuliano, tendo recebido uma boa educação em retórica e direito. Embora tenha se tornado um bem-sucedido professor de retórica, ele só encontrou satisfação para sua alma ansiosa quando se tornou cristão por volta de 246. Mais ou menos em 248, foi nomeado bispo de Cartago, posição em que permaneceu por 9 anos até ser martirizado, por volta de 258.
Cipriano se notabilizou como um grande organizador e administrador. Opôs-se às reivindicações de Estevão, bispo de Roma, de superioridade sobre todos os bispos. Embora considerasse Tertuliano seu mestre, de acordo com a informação de Jerônimo, ele era calmo, ao passo que Tertuliano era exaltado. Sua obra mais importante foi o De Unitate Catholicae Ecclesiae, a unidade da Igreja Católica, capítulo 4, dirigida aos seguidores separatistas de Novaciano, que pareciam interessados na destruição da unidade da Igreja. Cipriano faz uma clara distinção entre bispo e presbítero, colocando o bispo como centro da unidade na Igreja e a garantia contra o divisionismo. Conquanto não afirmasse a supremacia da autoridade da sé episcopal de Pedro em Roma, Cipriano aceitou a primazia de Pedro ao traçar a linha de sucessão apostólica desde os princípios da história da Igreja. Se podemos dizer que Tertuliano ajudou a formular a doutrina da Trindade e criou o nome dessa doutrina, podemos dizer também que Cipriano fez a primeira formulação das doutrinas da sucessão apostólica e da primazia do bispo romano na Igreja. Cipriano considerava os clérigos sacerdotes sacrificiais a oferecerem o corpo e o sangue de Cristo na ceia cristã. Essa ideia mais tarde foi desenvolvida no conceito da transubstanciação. Então aqui foi o capítulo 9 do livro de História da Igreja.